Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, dia 20/7, 18h30, nas mídias sociais do Claretiano Colégio, no YouTube, no Facebook, com mais um ECLOP, que é o Encontro Claretiano de Orientação Profissional. E hoje nós temos aqui alguns convidados, né, ilustres, da nossa turma que se formou em 2011. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais sobre eles aí. Eu queria lembrar o pessoal do nono ano que está aí assistindo a nossa live extracurricular, que hoje nós estamos realizando, em parceria com a turma do ensino médio, também um PPPEM, né? Que é o projeto de preparação para o ensino médio, e essa turma que vem aí vai falar sobre podcast. Então, vocês estão fazendo trabalho sobre isso, então prestem bastante atenção, tá? No que vai ser falado. Além disso, vocês ainda na quinta-feira vão ter outro PPPEM, tá? Com a professora Lisiane e o professor Éder, né? Às 14 horas. Então, fica aí a dica para vocês do nono ano, tá? O nosso ensino médio, na quarta-feira à noite, às 19 horas, nós vamos ter uma live direto do ângulo, também falando sobre orientação profissional, tá? Então, mais uma live na quarta-feira, às 19 horas. E convidando toda a nossa comunidade escolar, né, para na quarta-feira, às 19h30, participar do nosso NUAC, tá? Eu vou chamar agora aqui para participar da conversa a nossa coordenadora do ensino fundamental e ensino médio, a professora Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. E tudo bem? Começando mais um evento bacana aqui. Hoje um dia muito especial. Quero dar meu boa noite a todos que estão assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. E nosso agradecimento especial, né, aos alunos, aos pais, aos convidados que estão aí nesse evento com a gente. Segunda-feira, final da tarde, começo da noite, né? E o nosso agradecimento também aos professores e ao pessoal do suporte técnico que organizaram, né, estão proporcionando esse momento tão legal para a gente. E um agradecimento mais que especial aos meus queridos, né, ex-alunos que se formaram aí, como o Gustavo falou, em 2011, alunos que a maioria deles estudou por muito tempo no Claretiano, né, a gente tem um carinho muito especial por eles. Eles vão contar um pouquinho aqui da história deles, né, do que eles fazem, o que estão fazendo. Bom, chega de conversa, e aí vamos chamar então o Vinícius, que vai começar essa palavra solta. Vamos sair de cena, pessoal. É com você agora, Vinícius. Bom trabalho. Obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, e mais uma live, conversar com o pessoal um pouquinho dessa experiência que a gente tem. Já faz um tempo que a gente saiu da escola, mas a gente não parou, né? Vários projetos, várias coisas aí que a gente vem fazendo, e inclusive esse projeto do podcast foi uma forma da gente se reunir, foi uma forma da gente aplicar tudo que a gente vem aprendendo e vendo ao longo do tempo, desde lá da escola. Inclusive tem vários assuntos no podcast que a gente vai conversar mais sobre isso hoje, que a gente conversa, vários temas relacionados às áreas, às profissões, enfim. O podcast, a gente tem a intenção de sempre reunir os profissionais, né, vários olhares, várias experiências, várias áreas. E nele tem vários integrantes que a gente é amigo há mais de 10 anos e a gente se reuniu ali para conversar vários assuntos. Por exemplo, a gente tem o Alexandre, que é jornalista, ele vai conversar aqui com a gente hoje. Tem o Arthur, que é engenheiro de gestão. O Bruno, que é engenheiro eletricista. O Caio, que é profissional de educação física. A Gabriela, que é gerontóloga. E se alguém perguntou o que é isso, agora, daqui a pouco a gente explica mais sobre essa área também, que é bem legal. O Rafael, que ele é cineasta, se alguém tiver dúvida aí sobre cinema, é com ele que vocês têm que falar. Natália, que é arquiteto urbanista. O Renê, que é outro profissional do esporte também, voltado para o atleta, né? O Vitor, que é médico. Hoje não vai ter consulta, mas vai ter bastante bate-papo aí legal com a gente.
E eu sou o Vinícius, eu sou publicitário, e a gente vai conversar com vocês hoje sobre esses assuntos aí que a gente vem trabalhando. Nem todo mundo pode estar presente, né? Porque é complicado, a gente sempre tem bastante coisa que a gente vai fazendo no dia a dia, e alguns não puderam. A maioria está aqui hoje para a gente trocar uma ideia. Eles agradeceram o convite, mandaram um abraço para todo mundo aí que está participando aqui da nossa live. Beleza? Fica com a gente, galera. Não deixa de assistir, manda, compartilha aí com o pessoal e vamos começar um bate-papo aqui. A gente vai apresentar os participantes, começar com a Gabi e com o Vitor, que eles são a Gabriela, né? E o Vitor, que são profissionais aí que estão mais próximos da área de saúde. E eles vão se apresentar agora falando um pouquinho mais. Ó, tem participante junto com o Vitor, que é a Natália, arquiteta, e ela vai entrar em seguida também para a gente conversar sobre a área de arquitetura. Aí depois vem o Milani, a gente vai falar um pouquinho mais de engenharia. Já chamo o Arthur e aí depois fecha comigo com o Xandão ali. Então fica aí, galera. Vamos por partes, vamos por etapa, que tem bastante coisa legal para a gente conversar dentro dessa 1 hora aí de live. Não esquece de compartilhar. E aí, Gabi, conta um pouco para o pessoal aí como que é a sua experiência dentro da gerontologia e o que é gerontologia, para o pessoal achar que eu não estou xingando ninguém, né? Porque muita gente ainda não conhece essa área. Realmente. Então, boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, né? A Gabi. Eu entrei na faculdade em 2012, me formei na USP em São Paulo e fiz gerontologia. Hoje a gerontologia, ela é uma graduação, né, desde 2005 aqui no nosso país, e eu atuo com todo o processo de envelhecimento. Então, o gerontólogo, ele é capacitado para atuar com todo o processo de envelhecimento. Então, a gente envelhece desde a nossa concepção. Então, mas o meu foco principal são pessoas idosas. Então, eu trabalho bastante com a questão cognitiva, que é a questão psicológica e mental das pessoas idosas. Bem legal, né? Uma área que muita gente, se tiver pergunta, já vai deixando aí no chat, que a gente quer bater papo e quer participação de todo mundo aqui, que é o que a gente gosta de fazer, falar, por isso que a palavra solta. Então, vamos todo mundo junto aí, quem tiver dúvida sobre a área. É uma área bem abrangente, específica para a área de idoso, né? Que é no nosso primeiro ou segundo podcast, a gente conversou sobre isso também, mais específico para quem quiser saber mais também pode perguntar no Instagram. E isso está relacionado com a área do Vitor também, cuidar de pessoas, né, Vitor? Seja bem-vindo aí, dá um oi para a galera e fala um pouco mais como é ser médico, né? Você se formou recentemente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite aí, prazer estar aqui conversando com vocês hoje. A gente se formou aí faz um tempinho já, nem tinha percebido quanto tempo fazia até agora. Fiquei um tempo aí depois estudando, né, para conseguir entrar na faculdade, como vocês devem saber, é um pouco chatinho de entrar na faculdade, mas depois me formei faz pouco tempo e estou há pouco tempo trabalhando. Por enquanto, eu tive a certeza que fiz a coisa certa, mas a gente está aí para ajudar, se vocês tiverem dúvida do como que é o curso, como é que faz, como que trabalha depois, se tem isso, tem aquilo, pode mandar aí para a gente. E como que tá sendo aí, cara, para você, essa experiência como médico? Conta um pouco para a galera aí, resumido, depois a gente fala um pouquinho mais profundo nesse assunto, porque com certeza é uma das profissões que o pessoal enche os olhos ali na hora de saber como que é o dia a dia, né? O dia a dia não é muito tranquilo, geralmente não. Assim, o bom da medicina que a gente aprende quando a gente faz a faculdade é que tem um pouquinho para cada um. Tem um lugar para qualquer pessoa, tem um gosto para cada um. Então, se você não gosta disso, dá para ir para outra área. Eu não gosto de consultar, de fazer consultas. Tem radiologista, tem medicina nuclear, tem patologista. Eu não gosto de cirurgia, não gosto de fazer nada assim. Não, tem a clínica, tem um monte de áreas. Cada um tem o seu gosto. Eu gosto bastante da medicina por isso, porque tem muita diversidade. E por enquanto está sendo bem bacana. Estamos num momento difícil, né? Um momento diferente do mundo, mas está sendo bacana conseguir aprender um pouquinho no meio desse, pelo menos tirar alguma coisinha boa disso aí. Por enquanto tá bem legal. Como que está sendo para você durante essa pandemia e quais são as experiências que dá para aproveitar assim
nesse período, né? Como que está sendo o dia a dia ali? Tá pesado, tá difícil? Cara, não sei te dizer exatamente como estaria, porque basicamente quase toda a minha experiência profissional está sendo nesse contexto, né? Eu não sei como seria fora disso. Mas dá para perceber que a vida mudou bastante, né? Que a gente tem que alterar muitas coisas que a gente achava que eram normais. Por enquanto, acho que em termos de trabalho está a mesma coisa, mas só tem um risco maior, né? De contrair de contrair o Covid e tudo mais, mas fora isso, o resto a gente se protege. Ah, legal, cara. Você falou aí sobre diversidade, sobre as profissões, cada uma pode. Você tem um leque legal aí para você poder seguir dentro da sua profissão. E acho que todas as profissões são assim, né? O bacana é que você pode ir se aperfeiçoando dentro de cada uma. Uma profissão que é bem legal em relação a isso é a da Nath, né? Em relação à arquitetura e urbanismo ali, que você pode se desmontar e montar o que você quiser, como você quiser, de acordo com o cliente, de acordo com a sua área, profissão, enfim, várias possibilidades, né, Nath? Conta aí pro pessoal como que é essa questão da arquitetura, quando que você se formou, onde você estudou. Então, gente, boa noite. Meu nome é Natália, né? Para quem não me conhece, eu sou arquiteta urbanista. Eu estudei em São Carlos, me formei na USP em São Carlos, e eu me formei em 2016, no final de 2016. Então, aí tem 3 anos e meio que eu já me formei. Nossa, é bastante. 3 anos e meio que eu me formei, e eu trabalho hoje numa construtora. E como o Vini falou, a arquitetura ela também tem diversas possibilidades. Assim, você pode trabalhar com urbanismo, você pode trabalhar com interiores, com paisagismo, você pode trabalhar diretamente criando ali, né, seja um prédio, uma casa, um hospital, uma escola. Você pode ir mais para a área de construção, para a parte de obras. Você pode trabalhar com sistema construtivo. Assim, é uma possibilidade muito grande, um leque muito grande mesmo. Eu sou apaixonada pela arquitetura, assim, eu acho que é um curso muito bacana, que apesar de, assim, não ser tão bem reconhecido e coisas do tipo, é uma área muito, muito legal, assim, eu acho que essa parte criativa é muito bacana, eu gosto muito da arquitetura. Para a gente falar de área criativa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de comunicação, hein? Fica aí, pessoal, mais uma vez. E dentro da área de arquitetura, para as construções, para a gente fazer esses projetos, para realizar todos eles, a gente também precisa dos engenheiros, né? Uns engenheiros para a gente construir mesmo ali na planta, outros para gerir a gestão ali, talvez econômica, financeira e de planos, né, de negócio. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora com o Bruno. Ele é engenheiro eletricista, depois a gente vai falar com o Arthur, que ele é engenheiro de gestão de projetos, enfim, a gente já conversa melhor sobre isso. E aí, Bruno, como que é essa experiência em relação à engenharia elétrica, né, e que você sempre foi apaixonado, era sempre foi a área que você quis fazer, sim. E como que está sendo no seu dia a dia aí, cara? Cara, então, o meu é meio complicado, né, na verdade, a minha história na faculdade é meio conturbada, né? Consegui entrar logo depois, né? Acabei entrando na Unifei por altos e baixos. Agora acabei voltando, né, para a graduação. Estou finalizando ela agora, finalzinho, na Claretianas mesmo. E na parte, eu trabalho atualmente com instalação de sistema de segurança, né? Então, mexo com toda a parte de alarme, cerca e tudo mais. E emprego diretamente a engenharia, apesar de eu não ser engenheiro ainda, né? Eu consigo projetar sistemas de elétrica, automação residencial e tudo mais. Legal, cara. É uma área muito ampla ali também, Sim. Que você pode trabalhar com diversos equipamentos, diversos caminhos também que você pode seguir ali Sim, dentro, o leque da né? engenharia é muito grande, né? Legal. E você já pensou em seguir em outro caminho dentro da engenharia mesmo? Sim, eu tenho intenção de, assim que terminar, um pouquinho mais para frente, pegar e emendar, fazer uma engenharia civil também. Meu Deus. Exatas sempre. E aí, pessoal, vocês são de exatas ou não? Deixa aí nos comentários quem que curte mais exatas, quem curte mais humanas, para a gente ver que público que está aqui com a gente hoje. Geralmente quem está em
quem está em humanas é porque está fugindo de exatas, não porque gosta de humanas, né? E aí, Arthur, como que tem sido para você essa parte de gestão de engenharia aí, de projetos também? Conta um pouco para a galera como que foi essa experiência, né? Essa loucura dessa engenharia que você está fazendo, e tá aí, né, cara? Morando em São Paulo, tudo, como que tá sendo? Primeiramente, boa noite a todos. Todos os professores que a gente teve que estão assistindo a gente ainda daquela época, o pessoal tá ficando velho. E como o Milani falou, a passagem pela engenharia ela é um pouco diferente dos outros cursos. Eu vim para São Paulo, eu me aventurei em São Paulo porque eu achei que, enfim, o mercado de trabalho é melhor, tudo. Eu estou fazendo na Federal do ABC, que é no Grande ABC, mas eu moro atualmente em São Paulo porque eu trabalho por aqui. Eu trabalho numa startup de venda de software para outras empresas. E eu queria focar mais na minha faculdade, que eu acho que é o que interessa mais aos alunos que estão ouvindo a gente, que é uma faculdade bem diferente. A Federal do ABC, ela segue o molde americano. Então, a gente trabalha não por semestre, que é bem diferente. A gente trabalha por quadrimestre. Lá, a gente tem 3 períodos no ano, e o que dá para fazer mais matéria por ano, mas também a gente faz uma matéria de 6 meses que a gente vai fazer ali, a gente faz em 3. Assim, é bem corrido. Mas é bem legal o período da a minha faculdade tem uma coisa bem legal que ela suga do modelo americano, que é a interdisciplinaridade. Você entra como um bacharel de ciência e tecnologia e depois você decide a engenharia. Eu queria, quando eu saí do ensino médio, fazer engenharia civil, mas eu acabei vendo que eu não tinha muita ideia do que fazer, e esse esquema da faculdade veio muito a calhar, porque eu podia entrar, começar a fazer a faculdade e decidir pela gestão depois. Eu já tinha estava em outra engenharia, eu estava na engenharia de informação e acabei andando para gestão depois, porque fazia mais sentido com o meu trabalho, que eu já trabalhava na época. Legal, cara. É muita experiência, né, para pouco tempo, ou não, também já faz 10 anos que a gente se formou, mas muita coisa aconteceu ao longo desses 10 anos. E o legal de tudo é que a gente não deixou de ser amigo, né? Por mais que essa distância tenha sido, cada um foi para um canto, depois a gente acabou voltando agora. Então, cara, engenharia realmente é uma área muito complexa e muito ampla ali que você pode seguir. Você comentou sobre a startup. Sim, a gente conversa mais sobre os louros e os prós e contras, né, da engenharia. A gente conversa um pouco mais daqui a pouco, mas eu acho que o Milani pode falar também que a parte do trabalho, do mercado de trabalho da engenharia, por mais que não seja fácil, é uma coisa bem ampla e bem bacana de se experienciar. Assim, e como que é para você estar dentro de uma startup, cara? Eu sei que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas assim, startup hoje é uma coisa que provavelmente está na moda ali, que as pessoas veem como moda. E como que é para você estar dentro assim de uma startup? É outro planeta? Você trabalha na praia? Não. Eu não trabalho na praia, mas a minha empresa tem uma varandinha que tem chão de areia para a gente colocar o pé na areia e trabalhar com o notebook no colo. É bem legal. A minha história na startup ela é bem interessante porque eu trabalhava antes numa empresa grande, né? Eu trabalhava na Bolsa de Valores. Para quem já ouviu falar, para quem conhece desse mercado de ações. E eu decidi, porque eu tinha um amigo, um chefe que já tinha trabalhado com ele me convidou para ir para essa startup, e eu decidi trocar o tradicional, que seria a Bolsa de Valores, por esse mais jovem, mais aventuroso, esse meio mais... Despojado de ir para uma startup. E, cara, é bem bacana. O clima é outro, é tudo muito mais tranquilo.
você cria muito mais, porque a empresa é pequena também, startup geralmente tem poucas pessoas, a minha empresa ainda é grande, tem 80 ali, mas você cria muito mais, tudo depende de você. A engenharia é um bom curso, porque te ensina um pouquinho de cada coisa, e numa startup você faz um pouquinho de cada coisa. Eu trabalho na controladoria, que é o financeiro, mas eu faço trabalho de RH, eu faço trabalho jurídico, eu faço um trabalho que... Muitas tarefas, né, cara? Hoje a gente se eu não tivesse numa engenharia que ensina uma gama muito grande, eu não seria capaz de fazer. Até porque a minha engenharia de gestão, vocês devem notar que é incomum. É porque porque segue modelo americano, a gente também tem uns nomes diferentes. Mas se vocês quiserem entender o que seria uma engenharia corporativa, para você trabalhar em empresas mesmo. E por falar em criatividade, nessa gestão aí, né, de tudo, a gente vai convidar o Xandão agora, o Alexandre, que é jornalista, né, e a gente vai conversar com o Arthur e com o Xandão ao mesmo tempo, que a gente vai conversar um pouco mais dessa área criativa. O Xandão é jornalista, o Arthur trabalha numa startup e eu tenho uma agência de publicidade. Então, aqui, a comunicação está envolvida nessas 3 etapas. Mas antes disso, Arthur, a gente tem uma pergunta para você. Seu diploma vale nos Estados Unidos também? Que você comentou sobre isso. Surgiu essa pergunta no chat, cara. Ele vale tanto quanto vale qualquer diploma daqui do Brasil. Ele não tem alguma tirada especial porque segue o modelo americano, não. Eu acho que o que facilita mais é uma coisa que tem toda a federal. A federal tem oportunidades de sair para fora, que é mais do que as outras. Eu não sei se mais, mas as federais têm uma facilidade grande de você fazer um sanduíche, né, curso de sanduíche e poder ir para fora. Mas tem alguma ligação com os Estados Unidos? Diretamente não. Ele só segue o modelo mesmo. Beleza. E por falar em faculdade, o Xandão fez a Unesp, né, estadual. E aí, Xandão? Beleza? Dá uma boa noite para a galera. Já fala aí da sua área, da sua experiência em jornalismo. E já vamos emendar também, se era sempre isso que você queria. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Cara, eu fiz jornalismo. Na verdade, o nome do curso em si é Comunicação Social com ênfase em jornalismo, né? Então tem na Unesp de Bauru, que é onde ficam os cursos de comunicação, a gente tem 3 cursos de comunicação. Acho que a maioria das faculdades que tem comunicação são assim, né? Então você tem comunicação social, jornalismo, comunicação rádio, TV e internet e comunicação social, relações públicas lá, né? Então a gente tem essa, tipo, é mais ou menos parecido com o que o Arthur falou, mas não é o mesmo modelo, né? Então, assim, os 3 cursos seguem a mesma base curricular, que é de comunicação, mas aí acaba tendo algumas disciplinas que são voltadas para jornalismo, para relações públicas, enfim. Qual que era a sua outra pergunta? Desculpa. Aproveitando só esse gancho que você deu, nesse último episódio do Palavra Solta, quem quiser lá no Spotify procurar por Palavra Solta ou digitar hashtag Palavra Solta, também encontra nosso podcast lá, beleza? E esse último tema aí que a gente publicou na sexta-feira fala exatamente de um bastidor de jornal. Então, quem tiver curiosidade, a gente trouxe um participante que inclusive trabalha na TV Claré, e ele conta um pouco mais dessa experiência, a gente conta mais sobre essa área de jornalismo. A outra pergunta, Xandão, era se você sempre quis essa área de comunicação, cara. Cara, inclusive, puxando isso eu estava olhando o chat aqui, quando você perguntou quem era de exatas e quem era de humanas, eu fiquei chateado, que só uma pessoa falou que era de humanas. Mas eu não soube sempre que eu queria jornalismo. Na verdade, até durante a faculdade. Eu fui para o jornalismo justamente porque eu estava meio perdido, não sabia muito bem o que eu queria fazer e também não queria perder um ano, né, entre aspas. Nunca é perdido, né, mas enfim. Eu sabia que eram mais próximos do que eu gostava, que era humanas, era essa parte de comunicação, não era tão teórico, e eu entrei, gostei e fiquei, não saí mais. Mas, sim, desde o fim da faculdade eu acabei mudando para essa área mais próxima da sua, que é marketing e publicidade, né? Então, de atuação profissional em jornalismo, eu tenho um ano aí, que foi um ano de estágio,
que foi mais voltado para assessoria de imprensa, né? Que é um braço do jornalismo. Legal. Legal, cara. E mandar um abraço aí pro Bob, né? O Eduardo Barbieri, que tá comentando com a gente. Senão ele vai me matar. Eu vou falar também, tem a área de biológicas, né? Pelo amor de Deus, não é só humanas e exatas, senão o Bob vai chamar a nossa atenção. E voltando um pouco para essa área de comunicação, a agência, a startup, a comunicação, ela dá essa liberdade para a gente conseguir trabalhar, né? E ter um pouco mais de flexibilidade. Isso que é o legal. Não só na nossa área, também, por exemplo, arquitetura, a medicina já é um pouco mais rigoroso ali, enfim, mas essa área de comunicação é bem legal nesse sentido, porque a gente consegue criar, né? Eu, por exemplo, eu não sabia muito o caminho que eu ia seguir lá na escola, depois de um tempo estudando as profissões, as áreas e tudo mais, depois de um teste vocacional, aí eu descobri que comunicação fazia parte também da minha vida. Não me arrependo nem um pouco, mas eu fui um pouco diferente do Xandão. Fiz comunicação social, mas com habilidade em publicidade e propaganda. Então, a comunicação sempre fez parte e é uma área muito legal que te dá liberdade. Se você souber usar essa liberdade também, porque tem restrições, né? Se você não consegue também lidar muito bem com o tipo de palavra, de formato, formas de comunicação, também você acaba sofrendo, né, as consequências, porque o mercado de trabalho também não é essa mil maravilhas de sempre, ali sempre tem as cobranças e sempre tem os clientes, sempre tem os patrões, as chefias, os companheiros, enfim. Você tem essa visão também, Arthur, como que vem passando assim, porque você saiu da bolsa, cara, e você foi para uma startup. E como que foi esse baque mesmo ali? Eu acho que foi uma aposta muito grande que eu fiz, né? Porque a bolsa realmente é um lugar muito confortável de se trabalhar, não que não seja difícil, mas era um lugar que é conhecido por todo mundo, tem prestígio. Mas a startup dá uma liberdade de crescimento para você, que se você tem a garra para ir lá e fazer e trabalhar, o que você vai acabar fazendo em qualquer emprego, você vai ter que dar tudo de si. A startup te dá uma oportunidade de crescimento muito alta. Eu já estou galgando esses primeiros passos dentro da startup, coisa que na bolsa, que é uma empresa mais tradicional, uma empresa mais... não quer dizer quadrada, porque a bolsa é bem para frentex, assim, mas... é uma já estruturada, né? É um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais concorrido. Quando você entra numa estrutura de startup, você tá lá, você tem que fazer. E se você apresentar, você vai colher os louros disso rápido. E se você ficar enrolando, a startup te atropela. É bem assim. Ele foi... Legal, eu queria passar um exemplo, porque o Xandão, ele até morou comigo uma época. Ele veio para São Paulo também, para trabalhar aqui na capital, e eu acho que ele passou um pouquinho do que é uma startup, uma empresa de comunicação aqui na capital. É uma loucura generalizada, mas ao mesmo frenético. Mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade muito grande, tanto que a minha empresa e a dele, eu acho que foram as melhores que foram uma das melhores de São Paulo, até que lidaram com a questão da quarentena. A gente trabalha de casa super tranquilo. Eu já tinha 2 dias de home office por semana, então essa parte da jovialidade das empresas de comunicação, startups, elas têm se mostrado muito bem-sucedidas, principalmente agora na quarentena. Legal, o leque de possibilidades é bem grande, né? A Marília comentou no chat, quando vocês estavam no ensino médio, que fatores levaram em conta para decidir qual carreira seguir? Olha, a gente falou um pouquinho aqui, mas eu vou completar com a Gabi, com a Nath, o Vitor ali, o Milani, como que foi para eles essa experiência também, né? Porque não é uma decisão fácil, gente, não é. Também não tem problema nenhum se errar, né? Eu acho que a gente compartilha da mesma ideia e se acabar errando, você tem a possibilidade de trocar.
Mas começando pelo Milani ali, como que foi, cara? Você já sabia no ensino médio mesmo? Quais os fatores que levaram a isso? Sempre foi difícil, né? Tanto é que tem um episódio que a gente comenta justamente sobre isso. É bem complexo, né? Você tem um leque de opções muito grandes quando você está no ensino médio e um período de tempo muito curto, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer engenharia mecatrônica, que é a parte voltada mais para automação industrial. Em algumas faculdades chama justamente de engenharia de automação. E eu, por muito tempo, gostei muito dessa área, só que eu não queria ficar limitado na área de automação. Embora hoje eu saiba que não se fica limitado na área de automação. Eu acabei preferindo partir para a área de elétrica, na parte de projeto, linha de transmissão, subestação, geração, transmissão, toda essa área. Legal, legal. E para completar, como que foi, Nath, para você aí, os fatores da arquitetura? Você nasceu arquiteta já ou não? Então, gente, eu até a metade do terceiro ano, mais ou menos, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sempre gostei de exatas, na verdade, sempre gostei muito de matemática e de química. Mas, assim, eu não me via fazendo engenharia química ou, sei lá, qualquer coisa muito nessa área, assim, apesar de eu sempre gostar muito de exatas. E aí, naquela coisa, na metade do terceiro ano, mais ou menos, tinha que decidir alguma coisa para fazer e tal. E aí eu comecei a ver de arquitetura. Até fui numa feira de profissões, até com a Gabi. E a gente viu, e um dos cursos, né, que eu me interessei foi arquitetura. E aí eu vi que juntava, assim, muita coisa que eu gostava. Tinha a parte de exatas, que apesar do curso na USP em São Carlos ser de humanas, na Unicamp, por exemplo, é na área de exatas. Então, assim, varia um pouco de faculdade para faculdade. Mas, no geral, na verdade... E aí então, quer dizer que a feira te ajudou bastante, né? Então, mais uma vez, por exemplo, no meu caso também o teste vocacional ajudou, então, no seu a feira, no da Gabi, provavelmente ela vai falar. Então, assim, gente, também pode ter esse estudo em cima de você não precisa já nascer sabendo ou já ter uma decisão logo que você entrar na escola ou ensino médio. Tem como a gente correr isso daí e se conhecer também, né, Nath? Sim, com certeza, Vini. Eu acho que assim, a gente tem que sempre buscar outras opções, né? E assim, e vendo mais ou menos aquilo que se enquadra. E também não é nenhum problema você entrar num curso e depois mudar de curso, né? Eu acho que assim, a gente acaba tendo que escolher isso muito cedo, e às vezes a gente realmente não sabe o que a gente gosta, o que não gosta. Então eu acho que não tem problema nenhum mudar depois. Mas eu, assim, na verdade, eu nunca falei, sempre quis ser arquiteta. Talvez o Vitor possa falar do outro lado. Mas eu acho que eu acho que a arquitetura juntou, assim, coisas que eu gostava, que era essa parte de exatas, com essa coisa mais do desenho, dessa coisa de criação, assim, que eu sempre gostei também. Desde criança, eu sempre gostei de mexer com essas coisas. Então, eu acho que a arquitetura juntou aí essas duas coisas. E gostei muito do curso e tudo mais. Legal, pessoal, vai mandando pergunta aí no chat pra gente, que a gente vai respondendo aqui ao vivo, hein? Quem tiver dúvida das nossas experiências, dos nossos cursos, compartilha com os amigos aí da sala também, vamos levantar essa live aí, pessoal. A gente tem bastante assunto aqui legal, bastante profissional também esperando pelas perguntas, então vamos junto nessa. E aí, Vitor, a Nath jogou a bola para você aí, falando que você já sabia, cara, você já sabia como que é aí? Você já sabia também relacionado à medicina? Você sempre quis seguir essa linha? Então, de uma maneira geral, foi meio natural minha escolha. Não tive que eu ficar pensando muito. Eu sabia o que eu ia fazer. Agora, desde o primeiro ensino médio ali, desde o primeiro colegial, você sabia? Sim. Assim, e a partir dali você sempre foi estudando para poder passar já logo de primeira no terceiro, certo? Mais ou menos. Eu fiz 2 anos de cursinho, né? Para quem não sabe. Então, no ensino médio, eu não estudei tanto quanto eu deveria para passar no vestibular. Naquele momento, não foi uma perda para mim tão grande, eu acho. Acho que eu precisava até desses anos aí para minha mudança crescer pessoalmente também. Mas eu meio que sempre sabia que eu ia fazer. O porquê, eu não sei exatamente porque eu ia fazer medicina. Não tem uma lista de motivos. Mas eu queria fazer, porque era uma coisa que eu gostava, eu sempre gostava de ver sobre o assunto também, sempre fui mais ligado para a área de biológicas, né? Então,
acho que foi uma escolha meio natural, mas assim, para quem está no terceiro, no primeiro, no segundo e não tem uma escolha, ou não sabe o que vai fazer, fiquem tranquilos, porque assim, há um ano que mesmo que você não tenha certeza, um ano que você fica estudando, preparando para o vestibular para escolher uma coisa que você vai ter uma certeza maior depois, não é nada para perto do resto da sua vida. Então é melhor do que falar, eu não quero, vou entrar numa faculdade só porque eu tenho pressão de pais, de não sei o quê, porque estão pedindo, aí você vai ver num curso que você não gosta, você desperdiçou 2 anos da vida, você não gosta, vai ter que sair no meio e estudar de novo. Então, e essa pressão que rola é normal. Por exemplo, a Júlia Mendes, que comentou lá no YouTube pra gente, meu sonho é saber o que fazer. Calma, Júlia, sua hora vai chegar também. A de todo mundo chega, não tem como não chegar. Eu já me formei e até hoje não sei o que eu quero fazer. Tem conselho bom, tem conselho ruim, viu, Júlia? Toma cuidado aí com o conselho que você vai seguir. O da Gabi, por exemplo, que a gente puxou ali o gancho do Vitor, foi uma experiência mais ou menos parecida em relacionado com a Júlia ali, que não sabia, mas já tinha algumas áreas em mente, né, Gabi? Exatamente. Eu sempre gostei muito da área de psicologia, né? Sempre falei que eu queria fazer psicologia e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito do público idoso. Então eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Como que eu posso juntar a psicologia com esse público, que é o meu foco principal, né? Eu nunca gostei muito de trabalhar com outras idades, né? Sempre gostei do público mais idoso. E daí, numa feira de profissões que teve no colégio mesmo, ou uma palestra que foi uma ex-aluna, ela falou sobre a gerontologia. Foi aí que eu conheci a gerontologia. Então, embora eu soubesse a área mais ou menos que eu queria, foi nessa palestra que eu bati o martelo. Falei, não, vou fazer gerontologia. Até porque a minha profissão ela é muito nova, né? Eu estava no colégio, no terceiro ano, tinha 5 anos só de profissão no Brasil. Então, era muito nova. Fui conhecendo mesmo durante a graduação. Então, e hoje, né, Gabi, é uma profissão que é tendência, né? Exatamente, a gente brinca que é a profissão do futuro, né? Na verdade, hoje em dia a gente ouve cada vez mais que o nosso país, principalmente, está envelhecendo cada vez mais. Então, assim, é um profissional que é extremamente necessário, né? Eu só queria colocar lá dentro que é muito importante participar dessas reuniões e tudo mais que o colégio favorece, porque para mim ajudou muito. Eu só bati o martelo mesmo quando eu vi uma ex-aluna falando sobre essa profissão. Foi aí que eu falei, não, é isso, e não me arrependo um dia sequer. Aí sim, isso que é importante, a gente seguir na escolha, mas também não tem problema mudar, como a gente falou, né? Tem o pessoal aqui pedindo para a gente comentar mais sobre a área de publicidade e como que é dentro da faculdade. Foi a Giovana que fez a pergunta aqui para a gente. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre a área de comunicação, então, jornalismo ali, né, Xandão? Área específico sobre a publicidade, é uma área muito legal, muito legal. Eu comecei trabalhando com audiovisual, então, assim, vídeo e rádio foram os pontos iniciais ali. Eu comecei trabalhando com a TV Claré, ali na TV Claré. Então, passei por todas as áreas, todas as experiências, mesmo sendo publicitário, eu fui para a parte de produção mesmo, que é uma área que eu sou apaixonado e gosto bastante de editar, de gravar, de falar, né? Eu sou o moderador ali também do podcast, então se vocês escutarem, vocês vão ver bastante lá. Ouvir bastante, né? Ver não. Então, a gente passa por todas essas áreas dentro da faculdade, a gente aprende de tudo. Então, dentro de uma agência, você vai ter a área de atendimento, você vai ter a área de criação, você vai ter a área de produção mesmo, a área de planejamento. Então, todas essas áreas estão ligadas para a gente chegar num produto final ali, que é o resultado para o seu cliente, né? É uma área bem complexa, é uma área bem abrangente ali, como o jornalismo também, você pode ir por várias áreas, a gente consegue seguir diferentes caminhos. Você pode ser um planejador e não é só um planejador, você pode ser o planejador, porque dá trabalho planejar bastante as campanhas, mas é uma área super legal.
porque você está atrelado a uma análise de dados, por exemplo, você tem que acompanhar as redes sociais, você precisa acompanhar o site, você precisa entender quem está acessando, onde que está seu público. E esse é o legal do marketing hoje, que ele está muito atualizado ao marketing digital, né? No ambiente digital. Quando a gente fala de marketing, a gente fala num todo, tanto o tradicional quanto o digital. Hoje é muito no ambiente digital por conta dessa pandemia, acelerou muito esse processo, né? Por exemplo, e-commerces e tudo mais. E tudo isso a gente consegue estudar na faculdade, tá, Giovana? A gente sabe como que a gente vai puxando tudo isso, estudando o público, o alcance, o resultado, e no marketing digital muito mais puxado para análise de dados, né? Dentro da comunicação tem esse leque, né, Xandão, que dá para a gente passar. E, Giovana, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar de novo, que a gente conversa aqui. Cara, uma coisa que eu acho muito legal dessa área de comunicação que você falou, assim, tem muita coisa para fazer, né? A gente acha que comunicação, pelo menos eu tinha essa impressão antes, na verdade. Só vou te cortar um minutinho, um segundinho, que o Xandão, pessoal, ele é formado em jornalismo, mas hoje ele trabalha com marketing, né? Então ele também tem uma experiência traumática. Não, brincadeira, mentira, não é traumática não, a gente gosta bastante do que a gente faz. Mas ele trabalha com marketing, então ele tem uma experiência muito legal lá do ambiente de São Paulo, eu tenho do interior, então explica um pouquinho mais como que é lá, né, Xandão, a questão do... Cara, eu acho muito legal isso que você falou, assim, tem várias áreas diferentes. E quando eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, acabei indo para jornalismo, mas uma das minhas opções era publicidade. E eu não escolhi publicidade porque eu falei assim, eu não sou criativo. E meu, é a maior mentira que eu me contei, assim, sabe? Não só porque eu sou criativo, mas porque você não precisa ser super criativo para trabalhar com comunicação, sabe? É uma área... Exato. Tem tanta coisa, você pode ser atendimento, você pode ser designer, você pode ser escritor, você pode fazer de tudo, você pode fazer planejamento, o que o Arthur faz na startup hoje, ele pode fazer numa agência, está dentro do ambiente de uma agência. Então, assim, é um assunto muito interessante, relacionado a esse cross aí que a gente tem de experiências. Hoje uma agência tem engenheiros para analisar dados, para desenvolver o que mais cresce, software. Né? Então esse digital trouxe bastante coisa relacionada a isso, né? Exatamente. E assim, eu acho que o ambiente de agência é maravilhoso, cara. Tanto no interior quanto em São Paulo. A gente já trabalhou junto, inclusive. Mas cara, é um ritmo... É frenético, assim. É o tempo inteiro no 220. Mas é muito legal. É o tanto de coisa que você aprende, o tanto de gente diferente que você tem contato. O tanto de projeto diferente que você faz, coisa nova que você estuda, você aprende, você erra, acerta. Quando você acerta muito bem, é muito legal. Então, assim, meu, é ilusão, assim, achar que eu preciso ser uma pessoa super criativa para trabalhar numa agência. Você precisa gostar. Precisa gostar do ritmo. Para gostar é só estando lá para saber como que é. Tem bastante coisa também para o pessoal assistir e ver no YouTube hoje, essa flexibilidade, né, de a gente poder digitar no Google e aparecer sobre as profissões também, tem bastante experiência. Além da gente comentar no podcast, tem bastante vídeo. E só para a gente fechar um pouco esse assunto de comunicação, não precisa ser criativo. Criativo é um mito ali, um preconceito que as pessoas têm sobre a área de comunicação, que não precisa. É uma consequência, né, cara? É uma consequência. E, na verdade, se a gente for ver, todo mundo é criativo, né? Exato. Todo mundo é criativo. Só precisa desenvolver esse lado aí com exercícios, com colegas, enfim, tem bastante coisa ali. Né, Nath? Como que é a criatividade, por exemplo, na arquitetura? Não, só um adendozinho também, que muita gente acha que para ser arquiteto precisa saber desenhar. Também é um grande mito isso, então não precisa, assim, só para também puxar seu gancho aí do mito. Não precisa saber desenhar para você ser arquiteto. Legal. E qual que é o mito da gerontologia? Ixi, tem vários. A gente pode fazer uma lista aqui. Mas, assim, a gerontologia ela é diferente do cuidador de idosos, tá? Muitas pessoas confundem isso. Então, a gerontologia, ela o cuidado. O cuidador, ele foca mais na questão do cuidado do dia a dia, né? A gerontologia, ela é o biopsicossocial. Toda a parte biológica, psicológica, social, familiar, financeira, tudo que envolve o público idoso, no caso.
Legal. Ó, a participação do Renato ali, Molina. Parabéns, Claretiano. Esses ex-alunos são um orgulho para a cidade de Rio Claro. Obrigado, Renato. Pessoal, vai mandando as perguntas aí que o pessoal está separando aqui para a gente. Andréia, a história desse grupo é fantástica. Muito, Andréia, muito. Você acompanhou a gente, né? Uma excelente formação de base, estão conquistando o mundo e a amizade entre eles continua. Sim, a amizade e o podcast. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Como que está sendo essa amizade nossa, né? Como que a gente conseguiu manter tudo? O que a gente faz para manter, né? Que não é fácil, gente, não é fácil. São mais de 10 anos de amizade, alguns 20, 22 anos aqui, que faz muito tempo que a gente estudou. E como que a gente manteve essa amizade, né? Arthur. Vamos lá. Chama do antigo primeiro, o Arthur é dos antigos. Então, começar. Não, depois vai o Milani, porque. Eu com a Nath, né? Tem que ser. Mas eu acho que o WhatsApp, o grupo no WhatsApp é um bom início. A gente, como a gente sempre fez tudo junto, né? A gente sempre cresceu junto. A gente acabou que foi natural. Óbvio que quando a gente entrou na faculdade, cada um estava no seu mundinho, alguns estavam no cursinho, a gente se separou um pouco, mas ali para o 3º, 4º ano de faculdade, a gente já se juntou de novo, porque a gente sabe que amigo bom é o duradouro, sabe? Exatamente. Então, eu acho que foi natural. A gente só continuou o que a gente já tinha na própria escola, no próprio Claretiano. E você tem uma visão muito diferente da nossa, assim, em relação à amizade, né, cara? Porque você ficou muito tempo em São Paulo, você continuou mais presente, você voltava pouco para o interior, isso devido à faculdade, devido às profissões mesmo, que a gente está comentando aqui. Então, tudo isso está atrelado. A gente tem que entender que é um ciclo, né, que a gente tem de amizade, de estudo. Tudo está envolvido, né, gente? A maioria das pessoas aqui fez faculdade no interior, se eu não me engano. O Milani foi lá longe, mais longe ainda, em Minas. A Gabi foi para São Paulo também. Mas é um pouquinho difícil no começo, quando você está muito longe. Mas eu acho que quando você cria uma rotina e você consegue se estabilizar, a gente já consegue incluir os amigos antigos também na nossa rotina. Então, sempre que eu volto de São Paulo para Rio Claro, a gente acaba se encontrando. Às vezes fica um tempão sem se ver, agora com a quarentena a gente só se vê por videochamada, mas, no geral, a gente tenta fazer um esforcinho para se ver, por mais que a gente tenha que balancear com ver a família, ver todo mundo, a gente tenta... Eu ainda acho que você volta pouco. E a gente também costumava, né? Agora já tá um tempo aí por causa da pandemia, a gente tá só por videochamada, ainda bem que tem o podcast, que a gente pode se ver e conversar de vez em quando, bater um papo. Fora dele, a gente faz algumas chamadas, mas a gente costumava fazer também bastante festa pontual, junina, temática mesmo, pra gente se distrair um pouco, porque também é complicado ficar só trabalhando e pensando em trabalho, né? Então a gente conseguiu manter... Né? A gente conseguiu manter bastante. Do grupo do WhatsApp, né? Mas só lembrando que quando a gente se formou no 3º ano, não tinha WhatsApp ainda. Era um grupo do Facebook. Esse pessoal que está assistindo agora não sabe o que é ficar sem WhatsApp, não sabe o que é o Orkut da vida, entendeu? Era um grupo do Facebook, e aí depois acho que a gente estava no meio. Eu estava no meio da faculdade, mais ou menos, quando surgiu o WhatsApp. E assim, uma coisa que eu sempre percebi é que a gente se esforçava, sabe, para querer estar com os outros. Todo mundo vinha para cá no final de semana, e claro, era difícil o final de semana que tivesse todo mundo. Sempre faltava 1, 2, 3, enfim. Mas quem estava aqui procurava se reunir, sabe? A gente sempre gostou. Então, isso acabou levando, né, a esse tempo de amizade, assim. Claro, os que uns saíram, outros entraram, mas, assim... A gente conseguiu manter uma boa base. Hoje a gente é em 10... com uns agregados em namorados e tudo mais ali, namoradas, né? Então a gente tem bastante conteúdo legal pra gente ir conversando e fazendo. E vamos voltar só numa pergunta que tem o pessoal com dúvida, Nath, em relação ao design de interiores. Comenta um pouco mais sobre isso.
se tem a ver com arquitetura, se não tem, se eu estou falando besteira, como que é essa diferenciação, se são cursos diferentes, como que é esse mundo aí da arquitetura e design de interiores? Então, é o seguinte, tem algumas faculdades que ensinam bastante, né, sobre design de interiores, porque é uma parte da arquitetura que realmente é muito grande hoje, é uma parte, assim, que vende-se muito a arquitetura de interiores. Na USP, em São Carlos, a gente, pelo menos, né, quando eu fiz, que tem 3 anos e meio que eu me formei, a gente não tinha absolutamente nada de design de interiores. Os professores lá, eles tinham uma pegada, assim, muito mais de arquitetura social e de urbanismo. Não falava-se muito em arquitetura de interiores, não se falava praticamente nada. Mas acontece que a gente trabalha com arquitetura de interiores, é difícil desvincular uma coisa da outra. Então, assim, hoje eu faço projetos de arquitetura de interiores, porque a gente, assim, apesar de não ter nada específico disso na faculdade, a gente vai pegando, e eu fiz estágio num escritório de arquitetura aqui em Rio Claro, que fazia muito projeto de interiores. Então, eu aprendi muita coisa nesse estágio. Então, eu acho assim, a gente vai pegando ali a mão, um feeling, sei lá, e a gente faz. Mas, assim, existem cursos que são próprios para design de interiores. Daí, acho que são outras graduações. Não sei se é graduação ou tecnólogo, eu não tenho certeza. Mas isso também depende muito de faculdade para faculdade. A minha experiência é lá na USP de São Carlos, que realmente não tinha. Mas que a gente acaba ali tendo uma base de arquitetura para conseguir fazer um bom projeto de interiores também. Você nunca teve em dúvida em se especializar em design de interiores ou seguir na arquitetura mesmo? Então, Vini, eu gosto da parte de arquitetura de interiores, né, do design de interiores, mas eu gosto mais da parte de arquitetura. É porque, assim, uma coisa está vinculada com a outra, sabe? É difícil a gente desvincular. Por exemplo, é difícil você fazer um projeto de uma casa sem pensar no layout da casa. Você não consegue. Você tem que pôr ali, mais ou menos, onde vão estar os móveis e as coisas de interiores. Claro que você não precisa se aprofundar no interiores, mas eu, particularmente, prefiro a parte mesmo de arquitetura. Eu gosto mais da parte de projetar condomínios, de projetar prédios, escolas, hospitais, mais dessa parte de projetar ali os fluxos e tal, e menos essa parte de interiores. Mas legal. Trabalho com isso também. Legal. Se tiver mais dúvidas, Sá, você que mandou a pergunta aí pra gente. Pode mandar. Comenta aí mais. Se quiser chamar a Nath também depois no Instagram dela, no perfil, Sim. Enfim, todo mundo aqui tá aberto a perguntas, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos, não tenham vergonha. Pode perguntar no particular, aqui na live, no chat, pode mandar sinal de fumaça. Podem fazer o que vocês quiserem, que a gente tá aberto, tá? A gente gosta de conversar, principalmente o pessoal de comunicação, quem não é também tá aqui para conversar. Xandão, voltaram com pergunta pra gente, cara, relacionado à área de comunicação, o marketing digital. Sobre o marketing digital fora do digital, como a parte de desenvolvimento de produtos. Cara, nossa, é uma área bem puxada, desenvolvimento de produtos, porque você tem que estar de acordo com várias normas regulamentadoras, você tem que saber o mercado que você está inserido. Hoje, a disputa por produtos ela é muito alta, né? A gente tem nas gôndolas, nos supermercados, você consegue ver a diferenciação, às vezes as embalagens muito parecidas, qual que é a estratégia que você vai usar, né? Você já teve alguma experiência relacionada a isso, de produtos, Xandão? Cara, se não tiver, eu vou embalar aqui, eu vou embora até amanhã, cara. Muito pouco. Não, muito pouco. Não faz muito do meu dia a dia, porque a agência que eu trabalho, ela é mais de empresas que vendem para empresas e é serviço, não é produto. O que eu sei, assim, é mais... A experiência que eu tenho, assim, é mais na questão de... muita análise de dados. Muita análise de dados. Para você chegar num produto viável, você tem que ficar muito tempo estudando o mercado, analisando o comportamento. É muito complexo. O Arthur ia gostar, é só planilha. É só Excel. Exato. E aí tá o outro mito, né? O professor, por exemplo, de letras ali falou que o mito de letras é saber ter letra bonita. O nosso é de humanas não ter exatas, né? Porque exatamente. A gente precisa fazer estatística, principalmente quem é análise. Tem que saber pelo menos uma regrinha de 3, tem que saber. Pelo menos.
E o contrário também, quem é de exatas precisa aprender a ter um lado humano também, porque senão você trava na... O que eu conheci de gente que é um gênio na faculdade, chega no mercado de trabalho e não consegue, porque não consegue lidar com as pessoas. Não sabe escrever um e-mail. A assertividade, né? Assertividade também faz parte do dia a dia ali, de você estar controlando a empatia, né, relacionado ao outro. Isso faz parte do lado de humanas, psicologia, que todo mundo precisa ter também. Sim. Não, mas só puxando o que o Arthur falou, realmente tem matéria de humanas pra caramba, até, principalmente nos primeiros anos da engenharia. O pessoal acha que não, mas tem sim. Tem muita, né, Arthur? É para dar uma descansada, que cálculo é difícil demais. É verdade. Então, assim, voltando só, complementando aquela resposta do questão de produtos, existe muita dificuldade em você criar, mas é muito gostoso também, porque quando você cria e dá retorno, vende, e você faz seu cliente feliz, você também fica feliz, né? Porque é um processo. Só que esse processo que o Xandão falou, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa analisar, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender as regras. Não é só você abrir seu Corel, seu Photoshop, seu Illustrator e sair criando, colocando o que você bem entender ali, né? Uma outra pergunta da Adriana. Ela é formada na Casper Libero e gostaria de saber como que a gente enxerga o mercado de trabalho na área de comunicação, publicidade e jornalismo. Ela é mãe de aluno, tá, gente? Por isso que ela é formada. Então, Xandão, como que você vê esse mercado hoje? Tá super aquecido? Tá frio? Desiste, pessoal, vai para outro. Depende, né? Eu tenho os dois lados da experiência, que é no jornalismo e no marketing, né? No jornalismo, assim, desde que eu entrei na faculdade, existe um medo e existe uma crise no jornalismo e assim, se demite muito. Mas, por experiência, quem é bom tem lugar sempre, assim. Eu não vejo bom jornalista desempregado, cara. Então, assim, não é um mercado ruim, não. É um mercado que não está tão bom quanto outros, mas não é um mercado ruim. No marketing, cara, assim, eu sou um exemplo da maioria hoje em dia. Quem se forma em jornalismo, quem se forma em comunicação está indo para o marketing, porque é o que está contratando. Uhum. É o que tá empregando a galera. Então, assim, a maioria da galera acaba indo. Duas linhas também, né, cara? E, assim, você se forma, é o que a gente comentou lá no começo, né? Você se forma em comunicação, não importa a especialização que você tem. Você vai ter as ferramentas e as habilidades para trabalhar em outra área, sabe? Então, se me jogar no radialismo, por exemplo, rádio, TV, internet, eu vou saber me virar. Se jogar você no jornalismo, você vai saber se virar, porque a gente tem as mesmas habilidades em comum ali. Então, Sim. Quem faz comunicação tem um mercado bem legal. Saber se comunicar, né? Isso aí. E o mercado está aquecido. O mercado está aquecido principalmente por essa mudança da pandemia. Essa parte digital. As lojas buscando. Tá focado no ambiente digital ali, muita gente está buscando. Exatamente. E, gente, quem que tá aqui na live que ouve podcasts ou já ouviu algum podcast na vida? Deixa aí sim, não nos comentários para a gente saber, tá? Hoje agora a gente vai falar um pouquinho mais desse mundo, né? Que tudo isso que a gente está conversando a gente leva para o podcast. Palavra Solta, ele surgiu para isso, né? Para a gente conseguir debater as áreas e debater os temas com os olhares diferentes. Então aqui a gente está em 7 pessoas, né? E são 7 pessoas com formações diferentes, embora sejam muito parecidas, algumas áreas aqui. E então a gente se reúne para conversar diferentes visões lá no podcast. Se vocês não escutaram ainda, a gente tá no Instagram, @palavrasoltaoficial. A gente sempre publica lá quando tem episódio novo. A gente está no Spotify, a gente está no Google Podcast, na Apple Podcasts. Então, assim, não tem desculpa. A gente tem o site também, o palavrasolta.com.br, e a gente sempre publica coisas novas, não só conteúdos do podcast, tá? Então, a gente gosta muito da participação de vocês, igual vocês estão fazendo aqui no chat, estão respondendo o que a gente está perguntando. Olha lá, muita gente ouve podcast, legal, pessoal. E aí a gente vai entrar nesse assunto, então.
Olha só, já emendando, chegou uma pergunta do Éder. Qual a dificuldade de praticar jornalismo em um momento onde florescem as fake news? Cara, eu tava até respondendo ali no chat, porque é uma pergunta cabeluda, hein, cara? Não é uma pergunta que, Nossa, é se eu for pesada, ficar entrando nesse detalhe aqui, a gente só vai ser uma live disso. É muito Já difícil, tem cara. uma ideia, Vai ser um dos temas do podcast, hein, professor? Um dos próximos. A gente vai fazer, Boa. a gente vai fazer um Legal. tema lá no podcast e Legal. eu quero sua participação depois. A gente troca mais ideia, mas vamos resumir um pouquinho aqui, dar uma pincelada Vamos. pro Éder. Cara, é um problema de credibilidade, né? Acho que ninguém sabe muito bem ao certo o que levou o jornalismo a chegar no momento que ninguém acredita mais em notícia. O pessoal assistir um jornal e achar que é mentira. Pode ser um problema de elitismo social, de formação, né? O pessoal se colocar num salto ali, não sei. Pode ser má intenção de outras pessoas. É muito complexo, cara. Tem tudo isso converge. Eu acho que no fim acaba sendo muito mais político. Acho que a questão política e financeira por trás disso tem um peso muito maior em tudo E isso. hoje a sabe? questão de política de privacidade também está muito em alta. Então é uma forma de combater, por exemplo, como o digital está em alta, o WhatsApp bloqueou já o encaminhamento, por exemplo, de mensagens. As ferramentas, as plataformas digitais, elas vêm se aprimorando de acordo com a intensidade das coisas, né? O Facebook já tirou vídeos bem que ele acha incoerente, não segue as políticas dele. O Twitter mesmo, que é uma plataforma relacionada a fake news muito alta, já se atualizou bastante em relação a isso. Então é a gente minimizar também, contras, né, cara? A internet, o digital é muito bom porque dá voz para todo mundo, mas ao mesmo lado você coloca em pé de igualdade quem é mal intencionado com quem faz um trabalho, uma pesquisa muito boa para trazer uma informação apurada para o público, sabe? Acaba tendo o mesmo peso de informação. Isso é um campo injusto, né? Sim, Trampo que dá para você fazer um trabalho, o trabalho que dá para você fazer uma coisa bem feita e o trabalho para você inventar uma mentira que te favorece de um jeito complicado, não muito ético, é muito mais fácil. Não é um jogo justo. Verifique em outros canais também de comunicação, outros portais, sempre se a mensagem é verdadeira ou não. Que a gente também da comunicação sofre um pouquinho com essas fake news aí, que às vezes criam coisas, até de marcas, de clientes, enfim, várias coisas. Aí a gente comenta melhor lá no podcast, mas sobre esse assunto, que é um assunto muito amplo, e agora a gente vai falar mais do podcast em si. Se vocês têm curiosidades, dúvidas, sugestões, manda aí no chat também, que a gente vai comentar. A Maria Luísa está com uma dúvida que acho que muita gente não consegue imaginar, como tem muita gente, né, nesse podcast, como que a gente faz para gravar, né? Como que a gente grava com tanta gente assim? E aí, Milani, explica para ela. É bem complicado, na verdade, mas a gente consegue driblar esse problema, né, usando o Discord, que é uma ferramenta que muita gente que curte um joguinho deve conhecer. A gente criou o servidor do podcast e a gente faz a gravação lá usando um botzinho chamado Craig. O pessoal procura aí no Google, vai saber o que é o Craig. Ele é basicamente como se fosse uma pessoa e ela vai gravando cada áudio individual. Daí eu consigo depois no programa de edição cortar as falas, tirar o ruído de alguém, jogar trilha sonora e tudo mais. É mais fácil do que parece, na verdade. Mas uma coisa que eu acho legal de falar é que, tipo assim, a gente também não... É difícil fazer um podcast com 7 pessoas, né? Sim, exatamente. É um número um pouco reduzido, tipo 4, 5 aí. A gente sempre tenta selecionar também quem está mais de acordo com o tema, quem não está, para trazer realmente essa visão mais especialista. Sempre tem as pessoas que estão de fora mesmo, totalmente da área, e que podem trazer mais essa visão, né? Então, existe a edição, existe essa seleção de pessoas, seleção de temas também. A gente leva um bom tempo para editar, né? Porque edição de áudio, por mais que seja só áudio, são 5 canais, tem trilha, tem bastante detalhe ali que a gente pode até comentar no podcast ou uma outra hora, aperfeiçoando mais sobre programas, né? Só puxando um gancho, para o pessoal ter uma noção de tempo de edição, para gravar um podcast de 1 hora, eu levo em média 7 horas de edição.
Então é uma proporção de 1:7, basicamente. Exato. Então dá trabalho, né? Se a gente for editar vídeo, se a gente for editar, esse mundo da comunicação é bem legal. Então, assim, gente, o podcast, entrando nesse mundo aí que a gente juntou a galera para conversar sobre o Palavra Solta aí, ele surgiu com esse nome justamente para a gente soltar a voz, né? Soltar a voz, então todo mundo tem a palavra solta ali que pode debater e pode expressar a opinião de cada um, tá? Dentro dessas áreas, desse mundo, do universo ali, de diferentes formas da gente comentar sobre as profissões. E a quarentena ajudou muito a gente nesse sentido. E, Gabi, como que tem sido para você essa experiência do podcast? Como você nunca tinha gravado nada parecido, como que é você mergulhar nesse universo da comunicação, que eu tenho certeza que muita gente que está ali assistindo a gente nunca gravou um podcast? Meu, é uma experiência muito bacana, é muito legal. Eu não sei se é porque eu me sinto muito à vontade, né, com vocês e tudo mais, pega a questão da amizade e tudo mais, mas quando a gente tem convidado também, é bem bacana. A gente aprende muito um com o outro, sabe? Eu acho isso muito legal. Ter várias áreas diferentes comentando, conversando sobre determinado assunto. Então eu gosto bastante, é muito interessante. Eu nunca nem tinha escutado podcast, então quanto mais gravar, né? Então eu tô gostando bastante. Legal. Nath, Vitor, como que é a experiência do podcast para vocês? Contar um pouquinho para o pessoal. Então, é bem diferente, é bem bacana. Eu nunca tinha gravado, né, participado de nada assim, de um projeto de comunicação. Acho que é legal que a gente consegue levar a informação para o pessoal, discutir bastante temas legais, que acho que muita gente aí se interessa em ouvir. E lógico que a gente está longe de ser especialista de muita coisa, mas a gente fala um pouquinho e a gente consegue chegar num conhecimento maior do que a gente tinha antes de fazer todo esse processo, né? Eu acho bem bacana. E o que eu acho legal também do podcast, assim, que acaba vindo como um aprendizado pra gente mesmo também, sabe? Só desses episódios que eu participei, eu já vi muita coisa sobre comunicação, principalmente, eu acho, que eu não fazia ideia, assim. Então, é legal. Eu acho que, assim, no começo foi um pouco mais difícil, mas eu também sempre fui uma pessoa que acho que falou muito e tal, então não foi um grande problema isso pra mim. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que essa parte do aprendizado mesmo que é bem legal, assim. Tô gostando dessa experiência do podcast. Por exemplo, nesse último podcast que ainda não foi lançado, a gente gravou com uma psicóloga. Então, assim, muita gente que participou não tinha essa experiência, essa noção, essa outra visão do próximo, entendeu? Então, assim, a gente também aprende. Por mais que a gente já saiba, a gente sabe do nosso universo, né? Mas a gente também gosta de saber do universo do outro. E voltando um pouquinho só naquela pergunta que a Maria Luísa falou, tem muita gente no podcast, como que a gente faz, né? A gente sempre, desde o começo, foi muito unido em relação à transparência, porque a gente é amigo, além de tudo, então a gente sempre foi bem transparente, então a gente dividiu cada um com a sua área mais específica, né? Então, uns ficam mais focados no roteiro, outros ficam mais focados nas redes sociais, nas artes, nas pautas, nas atas. Então, a gente sempre se organiza para cada um ter uma função também, porque a gente tem o nosso outro trabalho, então a gente tem o Palavra Solta e tem nosso dia a dia também das profissões. Então, organizando com todo mundo junto, a gente consegue unir bastante força aí e colocar no ar para vocês lá com muito carinho, tá? Uma pergunta, as expectativas futuras para o Palavra Solta. Bem legal, bem legal. Xandão, conta um pouco aí desse feedback que a gente está tendo. Cara, tá muito legal, né? Assim, a gente começou a gravar meio que, eu pelo menos, assim, com expectativa a mais longo prazo, né? E assim, a gente já tá vendo bastante gente ouvindo, bastante gente perguntando, bastante gente que sabe o que é, a gente compartilha no Instagram, o pessoal responde. Mas eu tinha um pensamento assim, eu gosto muito de podcast, mas eu tinha um pensamento que, o pessoal vai parar para ouvir 40 minutos da gente falando, assim, que não tem nada pra fazer da vida. E a gente fica muito feliz que a galera gosta, e porque é bom. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho legal, é um feedback muito bom de saber que a gente está fazendo um trampo bem feito
e que as pessoas estão gostando de ouvir, que a gente está chamando pessoas de fora, é muito legal. E a gente gosta do que a gente faz, isso é o principal, Exatamente. gente. Relacionado ao que você estiver fazendo, independente da sua profissão, faça o que você gosta também. Lógico, o dinheiro é importante, tem boleto no final do mês? Tem boleto no final do mês. Então, assim, tomem cuidado, tentem compensar essas duas, essa balança aí, né? Porque a gente precisa fazer o que gosta também. E legal, a gente está tendo esses feedbacks mesmo, de todos comentando, gostando. Inclusive, obrigado mais uma vez pelo Claretiano, pela nossa participação aqui, que eles ouviram lá a gente, né? E convidaram aqui para a gente vir trocar essa ideia sobre as profissões. Então é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida sobre o podcast, pode mandar aí no chat que a gente vai respondendo. E para a gente caminhando já para o final ali, a gente vai conversar mais sobre essas áreas, porque tudo está relacionado. Área, escola, profissão, podcast, tudo a gente está conversando aqui. E o Arthur quer conversar um pouquinho mais, né, sobre essa experiência aí da gente, dos estudos, de morar fora, e o que a gente pode trazer para dentro do podcast, quais são... Porque assim, o podcast traz a experiência nossa da vida, né? Então comenta com o pessoal essa experiência sua aí da área de exatas. Eu queria comentar um pouquinho, eu chamei o assunto, eu queria comentar um pouquinho porque eu vi bastante gente falando que é de exatas no chat, e eu queria falar que se você não sabe que curso fazer exatamente, e eu gostaria de ter ouvido isso quando eu estava no ensino médio, vá naqueles cursos que nem o Milani fez, que são mais ou menos o que você quer, porque realmente você pode trocar no caminho. Então, a experiência vai vir. Você só vai aprender quando você estiver trabalhando mesmo. Você nunca vai saber exatamente como que é o mercado de trabalho enquanto você não estiver lá. Então, se você não sabe o que fazer, vai nos cursos mais abrangentes. Por exemplo, você quer, sei lá, só ganhar dinheiro e trabalhar num banco. Vai fazer uma economia. Você quer trabalhar com engenharia, mas você quer trabalhar em projetos, mas não sabe exatamente onde. Vai numa engenharia de produção, que nem o Milani, quer trabalhar numa coisa mais técnica, mas não sabe exatamente, vai no eletricista. Eu acho que as experiências que você vai ter durante a faculdade vai te mudar. Eu acho que todo mundo pode falar um pouco aqui, porque no final você faz um curso, mas você pelo menos tem uns 4 cursos que você manja mais ou menos o que as pessoas fazem, entendeu? Nem o Vitor falou isso de medicina, mas tem um leque muito grande de coisas que ele pode fazer dentro. E sobre o podcast, ainda não participei, né? Mas a gente está marcado. Vai participar, marcado. Vai participar, tá senão vai... sobre financeiro, sobre esse mundo financeiro. A gente tem 50 pessoas aqui, mais de 50 pessoas de prova que você vai participar, tá? Não lembro ainda. Mas é isso, quando a nossa experiência de ir lá, botar a cara, que todo mundo tem que fazer isso, né? É uma aposta realmente muito difícil que você tem que fazer muito cedo, mas não é uma aposta definitiva nem de perto. Você vai, você aprende, você faz, e é difícil é bem raro alguém mudar da água para o vinho. Eu estava fazendo medicina, vou fazer física. É difícil. Geralmente você só se adequa. Eu, por exemplo, fui para engenharia de informação e depois mudei para gestão. Eu acho que isso é para todo mundo que está aí chegando na hora de fazer essa escolha. É tão difícil, né? Mas assim, eu acho que acontece também, viu, da pessoal não saber se ela quer engenharia ou se ela quer medicina ou se ela quer direito. Então, assim, eu acho que também não é um problema. Se você é essa pessoa que tá aí nessa dúvida, tipo, eu acho que tudo bem. Eu acho que... Exatamente. Não é um problema. Desistir, trocar de curso não é um ano perdido, muito pelo contrário. Mesmo cursinho, né? Tem o pessoal que faz o cursinho também não é um ano perdido, né? Exatamente. Tem que contar que esse ano que você, entre aspas, perdeu, seria o resto da vida fazendo alguma coisa que você não quer fazer. Exato. Então, é muito pouco um ano. Não entrei na faculdade, não gostei. Tenta outra coisa, não tem problema. Ou, às vezes, conversa com o pessoal mais velho da sua faculdade, porque tem muito disso também. Quando você entra na faculdade, os primeiros anos são bem difíceis. Às vezes não tem nada a ver com o que você vai fazer na sua vida. Nada.
mas perguntar para o pessoal mais velho se fica melhor, se tem alguma coisa diferente que acontece nos próximos anos. E aí não ter medo de insistir no que você quer. E também, se tiver 30 anos de idade e quiser mudar também, não tem nenhum problema, né? Tem até um podcast. De idade, a Gabi sabe bastante. De idade, o pessoal mais velho, Gabi, você já presenciou muito essa mudança aí de área? Sim, na verdade, a diária também. Ou iniciar, né? Ou até iniciar uma coisa nova mais para frente. E eu acho muito, muito complexo quando alguém chega para mim e fala assim, eu vou esperar me aposentar para começar a viver realmente a minha vida. É complicado a gente ouvir isso, né? Porque, sei lá, na aposentadoria 75, 70 anos, não sei, eu começar a viver a vida que queria nessa fase. É complicado, a gente tem que tentar fazer aquilo que a gente gosta, que dá prazer, quanto antes melhor, né? Com certeza. Quando tem uma disposição também, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai se complicando. Obrigado, Adriana, de novo, mandou muito bem, isso mesmo. Fazer o que gosta é o principal. É o principal mesmo. A gente tem que olhar e conversar com quem tem experiência aí também na área, tá, pessoal? Não tome a decisão porque vocês acham que é isso também. Troque ideia com os professores, com os coordenadores, com as pessoas que são mais velhas também, tem bastante experiência, que podem ajudar. Às vezes uma dica que você vai achar que é banal, mas ela vai fazer diferença ali para você tomar a sua decisão. É uma decisão difícil, mas que depois que você toma, é bem satisfatório ali, você consegue achar o caminho, porque tem bastante leque. Depois você faz uma faculdade, você pode ir para uma pós, você pode fazer várias coisas. Ele, por exemplo, o Caio com o Renê, que não estão aqui hoje, são profissionais da educação física. Um abraço, Cris, aí, que perguntou deles. Eles devem estar treinando mesmo, Maria Luísa. Mas eles fazem bastante coisa depois da faculdade, eles se especializam, eles fizeram especialização, não sei falar ao certo a especialização deles, mas você pode continuar esse processo. Por exemplo, o marketing. Você faz publicidade, você faz jornalismo, depois você faz uma pós em marketing, você faz uma MBA ali, enfim. Você consegue seguir em outros caminhos também dentro da sua própria área ali, que é o que a maioria comentou aqui hoje, que consegue ter esse leque de opções, né? E para quem quer acompanhar mais, para quem tem dúvida, vai deixar aí no chat. E acho que a gente vai responder. Vai lá, Nath. Não, só falar isso mesmo, que a gente está à disposição aí, né? Se alguém quiser conversar e perguntar, às vezes, sobre o mercado de trabalho, como que é, ou sei lá, sobre como foi o curso, o que realmente faz, porque às vezes a gente tem uma ideia sobre uma profissão e, assim, a pessoa não faz nada daquilo, ou então pode até fazer, mas faz muitas outras coisas também, que às vezes a gente não sabe. Eu acho que, assim, falar que aí a gente está à disposição, quem quiser perguntar, a gente vai deixar o Instagram certinho e pode mandar mensagem, não tem... Então vamos lembrar aqui os Instagrams e o Palavra Solta. Vamos começar pelo Palavra Solta, @Palavra Solta Oficial no Instagram. A gente também tem o site. No site você pode mandar um formulário de contato, a gente recebe com o maior prazer. www.palavrasolta.com.br, tá? A gente gosta da participação de vocês e a gente quer essa participação. Só completando, a Adriana mandou lá que ela estava em dúvida entre publicidade, arquitetura e geologia. Adriana, você não sabe como a gente tem coisa em comum. Eu passei de geologia para administração depois que fui para publicidade. Então, assim, é normal você estar meio perdido ali onde você vai seguir, mas depois que você encontra, o caminho é bem legal, tá? E os arrobas nossos, o meu é @ViniciusForest, tá? A gente vai sempre passar aqui embaixo para vocês seguirem a gente, onde eu trabalho minha agência, a Agência Rosa DV. Pode perguntar lá, pode perguntar para mim. Xandão, deixa seu arroba aí também, onde você trabalha ali para o pessoal poder seguir, fazer a pergunta sobre jornalismo, comunicação. Meu Instagram é wolf.ale, pelo meu Facebook, Alexandre Wolf também. Eu não tenho... Minha empresa não tem... A empresa que eu trabalho não tem Instagram, então vocês vão achar só no LinkedIn. Chama Vuno, V-U-N-O. Mas acho que nem tá na época de fazer LinkedIn ainda, então... Ninguém vai entender LinkedIn. Então, daqui uns 5 anos vocês me adicionam no LinkedIn.
E aí, Arthur, qual que é o seu arroba ali no Instagram, no Facebook, seu nome completo, pessoal? Tá aqui embaixo também. Aqui embaixo é Arthur de Amorim Drigo e lá no Instagram é arthur.drigo. Se todo mundo que quiser alguma dica, alguma ideia sobre como que é essa vivência na área de exatas, eu tô lá, todo ouvido. Eu queria mandar um beijo pro meu irmão que tá ouvindo isso daí, o Matheus de Amorim Molina, ele é do 2º ano. Zoe ele depois. E aí, Bruno? E aí, pessoal? Então, o meu Instagram é o @milanebm, né? Tá aqui embaixo. Mande lá, se tiver qualquer dúvida na área de engenharia, não só da engenharia elétrica, se tiver dúvida, eu tenho bastante experiência em outras áreas também. É isso aí. Olha só o Éder falando que ele prestou para veterinária, letras, história e engenharia. E ele é professor de geografia, é isso? Olha só, cara. Que demais para vocês verem, pessoal. Quem tá acompanhando aí, não tem essa. Né, Éder? Depois a gente vai marcar, você vai participar do nosso podcast, contar essa experiência aí, como que foi, cara? Você saiu de veterinária e foi para engenharia. Muito bom, muito bom. E aí, Nath, deixa seu arroba aí pra gente também, pro pessoal perguntar sobre arquitetura, design. Sim, claro, estou à disposição aí, gente. Dúvidas, qualquer coisa pode mandar. Vou ficar muito feliz em ajudar. Natália Barbaneira. Aproveitando aí o convite do Arthur, vou então mandar também um beijo pro meu irmão, pra minha mãe, que estão assistindo. Meu irmão é o Que fofura, que fofura. Esse pessoal do podcast é muito fofo, gente. O Arthur não mandou beijo pra mãe, hein? A mãe dele também mandou pergunta. Ciúme. Todo mundo conhece. E só falar uma outra coisinha, Vini, do meu Instagram, que apesar de eu falar que eu trabalho na construtora, né, eu tenho um Instagram de arquitetura também, que é esse @nataliabarbaneira.arc. Lá tem alguns projetos, algumas coisas, então podem entrar lá também e me mandar mensagem se tiver qualquer dúvida. Estou lá para ajudar. Vai lá, Vitão. Manda uma consulta aí. Está embaixo na tela, é @victor.leonelc. Pode mandar qualquer dúvida lá para mim de medicina, como é o curso, de vestibular, se é difícil, se não é difícil, como é que é dentro da faculdade, como é que funciona, tá? E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem. Eu acho bacana da medicina aí, para quem pensa, que não vai faltar mercado de trabalho, jamais. Desempregado é uma coisa que você nunca vai ser, a não ser que você não goste de trabalhar. E aí, além de tudo, tem que ser proativo. Manda lá. Muita proatividade e multitarefa, pessoal. Tem que ser muito multitarefa. Hoje em dia não tem como você fazer uma coisa só. Não vai com essa intenção para o mercado de trabalho. Eu fui contratado para fazer conta, mas eu faço conta e cuido da planilha, e cuido do atendimento e cuido... Gente, é assim hoje. O mercado é multitarefa. Não se desanimem. É normal isso, e daqui para frente vai ser muito mais pela possibilidade do home office. Ele vai se tornar uma coisa muito comum daqui para frente. Muitas empresas já estão aderindo até 2021, então essa tendência é muito alta, né, de você ser multitarefas. Então, se forma em arquitetura e se forma em medicina, que faz... Aí, tá vendo? Até o meu ponto anterior, na medicina tem uma parte que a gente sempre conversava na faculdade. A gente tem que fazer o que a gente gosta, mas a gente também tem que procurar alguma coisa que seja viável para a vida. Não adianta que, eu gosto de desenhar passarinhos cantando na floresta. Beleza, você gosta, mas você não vai viver disso. E aí, na medicina sempre tem alguma coisa que você gosta com alguma coisa que é viável para sua vida, para você fazer sua vida em cima disso. É tudo, igual eu falo, gosta de home office? Tem um radiologista que vive vendo exame lá, os raios-x e tudo mais, e fazendo laudo em casa. Gosta de estar mais na rua, gosta de emergência, tem emergência também. Gosta de fazer cirurgia, tem cirurgia também. Tem tudo. E aí vocês aproveitem que vocês estão no colégio bom para se aprofundar nisso aí, escolher uma área legal para vocês participarem, independente de qualquer que seja, que nem todo mundo tem esse luxo aí de poder estar recebendo um estudo excelente e poder escolher para onde vai. Todo mundo bem acompanhado aí, com professores excelentes, ótimos. Um abraço a todos os professores aí, saudades dessa época. E vamos com a Gabi agora, deixar o arroba, né, Gabi? O meu Instagram é @Gabriela_Dietrich e o meu profissional é @VitaliRC.
Então sigam lá, tem bastante dica legal, tem bastante coisa bacana de gerontologia. E estou super à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e questionamento e tudo mais. Eu prometo que geronto é bem legal, hein, gente? É bem legal e tem bastante dica, gente. É um universo muito amplo também. É uma área que a gente pensa que é. Às vezes a gente confunde, né, com cuidador de idoso ou mesmo geriatra, que é uma especialização da medicina, né? Então tem muita diferença ali. Acompanhe lá no @VitaliRC, que tem bastante coisa. Um abraço, JP, aí, professor de física nosso, né? Que Sim. muito tempo a gente teve lá com eles e outros muitos professores, né, Gustavo? Por falar em professor, né? Eu achei que foi muito legal ver todos os professores comentando e falando ali com a gente. Achei bem legal. Obrigada. Gente, não tenho muito o que falar depois de tudo que vocês falaram. Eu acho que excelentes mensagens vocês passaram para todos nós, para todos os alunos, os pais que estão assistindo, né? Assim, é fantástico, e a gente tem frisado isso nos nossos encontros, né, que a pandemia acabou trazendo essa possibilidade da gente conversar com vários profissionais que em outros momentos a gente não conseguiria por causa das suas atividades no dia a dia, né? Então eu queria muito agradecer, né, a Gabriela, o Victor, a Natália, o Bruno, né, o Arthur já conversamos bastante, né, Arthur? Já tempo aí, né? O Alexandre e você, Vinícius, pela oportunidade que vocês trouxeram hoje para a gente aqui, para a gente conversar e ouvir mais sobre as profissões de vocês. Fantástico, vocês estão de parabéns. Falar para o pessoal aí que lá no @Palavra Solta Oficial tem o Insta de todo mundo também, a lista. Se alguém não pegou aí, pode assistir a live de novo também, que depois vai ficar disponível, né? E lembrando aí o pessoal que o nosso próximo encontro aí é na quarta-feira, às 19 horas, com uma live do Ângulo, né? Onde o Ângulo vai estar apresentando aí algumas profissões. O convite também se estende aos pais, tá? E também o NUAC, na quarta-feira, às 19h30, né? A Maria Luísa entrou aí também, né, Maria Luísa? Para agradecer imensamente. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, o quanto vocês sempre foram muito bem-vindos aqui em casa, e o carinho que vocês têm com a Natália e que a Natália tem com vocês. Obrigada aos professores que estão aí, né, que lembraram dos seus ex-alunos queridos. Obrigada aos professores novos também, né, que estão chegando aí. Gente, só agradecer, é só gratidão mesmo, viu? E muito sucesso para vocês. Olha, professora Eliana, saudade também. Nossa, um beijo para ela. É só para lembrar que a Natália e o Milani, por exemplo, estão juntos desde o pré-1. Então é muito tempo, né? É muita história, é muita história. Também está ao vivo aí, já mandou mensagem aqui para mim, a Ivanise, o professor Manuel também, tá? Então, aí, que legal. Cumprimentando vocês pelo trabalho de vocês também, tá? Obrigado. A professora Ivanise era orientadora educacional na época que eles estavam no ensino médio. Então, ela levou a galera para vários lugares aí. A Cris, legal. Gente, é só agradecer mesmo, viu? A todo mundo que estava aí com a gente, né? Ao vivo, nesse momento. E aos professores, ao pessoal do suporte técnico, Eliel, obrigada. Ariane, muitíssimo obrigada aos dois que estão lá na escola ainda para mediar tudo isso. Professor Gustavo, muito obrigada aos professores. Acho que podemos encerrar. É isso. Obrigado pela participação, pelo convite. A gente sempre vai estar aberto a isso, né? De receber o pessoal, dúvidas, participações. E sempre que tiver uma brecha, a gente gosta de falar. Então, vamos receber o convite de braços abertos. E quem quiser, acompanha lá no @Palavra Solta. Então, pessoal, continua lá com a gente, pode mandar as dúvidas. Agradecer a todo mundo, a todos que participaram aqui com a gente. Foi muito legal receber esse calor de vocês, também as perguntas, porque é isso que a gente faz, a gente sempre faz para vocês. Inclusive a escola. A escola tá para vocês, todo mundo tá para vocês.
Obrigado, Manuel, aí, que participou com a gente também. E é isso. Espero que vocês continuem com a gente lá no Palavra Solta, no podcast. E até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço.